Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia, livro por livro, capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Olá, vamos lá continuar novamente nossa jornada. O último episódio foi Romanos capítulo 10, parte 2. A gente falou bastante sobre a justiça de Deus, que na lei se esperava, pela lei, que o homem conquistasse com suas atitudes. Mas agora a gente está diante de uma nova possibilidade maravilhosa, que é ser justificado por Cristo e alcançar a justiça de Deus por meio da justificação. Oh, aleluia do Senhor Jesus, como é leve, como é suave esse fardo de não precisar mais conquistar por nossos méritos, pois sabemos que somos incapazes. E hoje, no capítulo 10, parte 3, episódio de número 974, 12ª temporada, onde estamos vendo o livro de Romanos, capítulo por capítulo. Que bom que você está aí. Olha como tem gente nova sendo abençoada pelo poder da palavra de Deus. E a minha alegria só aumenta de saber que eu sou um canal para poder estar aqui contribuindo para você, com você, para você se aprofundar mais no texto da palavra de Deus e não ser enganado por tanta bobagem que se fala por aí. Leia o capítulo 10, depois vem para cá, escute os episódios, compartilhe, curta e seja abençoada pela palavra de Deus. Capítulo 10, versículo 12 diz assim, de Romanos: nesse sentido não há diferença entre judeus e gentios, uma vez que ambos têm o mesmo Senhor, que abençoa generosamente todos que o invocam. Meus queridos, existem muitas distinções superficiais entre judeus, gentios ou entre judeus e gregos. E elas podem ser feitas pelos homens, mas nenhuma é reconhecida por Deus. De tal forma que incapacite alguns membros da raça humana de buscar a salvação em suas mãos. O texto de Paulo, ele fornece a base para tal declaração de salvação. Em sua clara enunciação da natureza de Deus. E implicitamente, ele refuta muitas teorias ao afirmar que o mesmo Senhor é Senhor de todos. E a cláusula seguinte, ela contém conforto inestimável para todo coração ansioso em oração. Ele é rico para com todos os que o invocam. Aqui alguns erros são corrigidos, me acompanhem, do politeísmo. Nós podemos inferir a verdade do monoteísmo, adoração a um só Deus, a partir da unidade de estrutura visível no mundo, seus habitantes, animais, plantas, e da analogia observável em diferentes reinos da natureza, e da existência das mesmas leis operando até a estrela mais remota do universo. A lei mosaica, ela reforçava claramente a verdade. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Tampouco a doutrina da Trindade em unidade é contraditória. Há o fato histórico de que onde quer que o cristianismo tenha prevalecido, a idolatria foi condenada. A pregação dos pescadores conseguiu que os argumentos mais poderosos da filosofia grega e as mais afiadas críticas não conseguiram. Outro ponto é o ateísmo. Esse é outro extremo. Em vez de muitos deuses do politeísmo, nenhum deus no ateísmo. Atribuir a força cega e a colocação fortuita de átomos
e a ordem e a beleza do design evidentes na natureza e na história é postular uma causa ineficiente para os efeitos observados. Isso fica tão claro que a atitude preferida de muitos é evitar afirmações definitivas e se contentar em dizer: não podemos ter certeza, não podemos alcançar conhecimento suficiente do incognoscível para motivar nossa adoração. Esse é o ateísmo prático, imitado por multidões que não negam a autoridade das Escrituras, nem rejeitam a religião por motivos especulativos, mas vivem sem Deus no mundo. Lembre-se de que o não reconhecimento da divindade não absolve da responsabilidade diante dele. Se existe um Senhor de tudo, ele tem direitos sobre o seu serviço que não desaparecerão por causa de seus sonhos agradáveis ou a indiferença culpada. Outro ponto, panteísmo. Ele é o Senhor de, isto é, sobretudo. Um Deus vivo e pessoal que está acima e na natureza. Ele não deve ser identificado com o universo nem com suas operações. Ele é diferente de seus atos, pois não somos nossos membros, nossas ações, mas temos consciência de uma vontade viva por trás dessas manifestações. O instinto de oração seria imediatamente contido pelo pensamento de invocar uma abstração da humanidade ou matéria não inteligente. Socinianismo, uma corrente teológica cristã antitrinitariana do século XVI, fundada por Fausto Sozzini, inspirada por seu tio Lélio Sozzini. Essa doutrina rejeita dogmas tradicionais como a Santíssima Trindade e outras coisas como a negação da divindade de Cristo. Poucas passagens poderiam ser citadas com tanta força quanto aquelas presentes no contexto aqui de Romanos 10, para nos assegurar da convicção do apóstolo sobre a dignidade do Salvador. No versículo 9, nós somos ensinados a confessar Jesus como Senhor e, seguindo a linguagem enfática do texto, vem o versículo 13, onde a profecia de Joel e o título Jeová são aplicados a Cristo, o sujeito expresso diante deste capítulo. Toda dúvida quanto à referência é dissipada pela pergunta: como invocarão aquele em quem não creram? Visto que o objeto de nossa fé é sempre representado como Cristo, o Deus manifesto. O único refúgio é negar a competência e a inspiração do apóstolo. Então, não nos livramos dos outros textos bíblicos que falam dele como Criador, por quem todas as coisas foram feitas, e o juiz, a quem toda a autoridade foi confiada. Nenhuma declaração da relação do Filho com o Pai, aleluia, mais adequada para a explicação do mistério pode haver do que ele é a imagem do Deus invisível. Sectarismo, ou o judaísmo como sistema de ritos, a personificação do espírito estreito e intolerante que admite apenas certas classes no seu meio. Os judeus empregavam os epítetos mais desdenhosos em relação à condição desprivilegiada do resto da humanidade, como eram gotas do balde, escória de todas as coisas. Mas se o mundo inteiro ele pode reivindicar o mesmo Senhor, uma família não ousa arrogar para si todo o amor e a bênção divinos. Qual a miserável superioridade do gigante sobre o anão, aos olhos daquele que contempla do alto da montanha? A atenção de Deus, ela se volta para a qualidade e não para a quantidade.
Ele quer o ouro puro do arrependimento e da obediência, não importa com que ingredientes ou em que circunstâncias ele se encontre. Jesus Cristo nos ensinou a abolir o sistema de castas pela súplica Pai Nosso. Na atual conjuntura de conhecimento e sentimento religioso, as seitas podem ser convenientes, quase necessárias, mas não precisamos descristianizar. É o correto, descristianizar aqueles que estão fora das nossas fronteiras, nem restringir nossa visão de salvação àqueles que repetem os mesmos lemas partidários que nós. Uma verdade de importância confortável é a beneficência de Deus. Sua riqueza permite que Ele faça o bem a todos que Ele queira. Os séculos que se passaram lentamente não permitiram que os homens descobrissem a extensão das riquezas divinas. É inesgotável o catálogo que está sendo compilado das adaptações, combinações e recursos com os quais o Criador dotou a morada do homem. Então, enquanto o microscópio revela inúmeras maravilhas infinitesimais, o telescópio descobre incontáveis mundos além das nossas conhecidas galáxias. O apóstolo, ele se deleitava no uso da palavra riquezas para descrever as misericórdias de Deus na redenção. Ele sentia que precisava divulgar um propósito de Deus rico em sabedoria, rico em amor, rico em poder, que supera em muito todos os sistemas humanos. O Senhor do cristianismo é tão supremamente glorioso que foi um alívio se afastar da pobreza humana de pensamentos e meios para contemplar os tesouros da sabedoria e conhecimento escondidos em Cristo. Ele é rico em tudo que suas criaturas precisam. Ninguém busca a Cristo em vão por suas necessidades espirituais. Ele é rico em misericórdia para com o pecador arrependido e para o cristão esquecido das suas primeiras promessas. Ele é rico na certeza do perdão, na certeza do socorro. Os desiludidos podem encontrá-lo como uma esperança infalível, os enlutados como um Deus de toda consolação. Para os tentados, Ele é o caminho de escape, para os aflitos com a luta da vida, a sombra de uma grande rocha. É um Senhor benevolente, rico para todos. Muitos homens ricos não são ricos para ninguém mais, nem mesmo para si mesmos. São pobres almas avarentas. Deus não se senta como um avarento regozijando-se com seus bens, nem como um rei trancado em seu palácio, onde nenhum clamor do pobre ou do aflito pode alcançá-lo. Deus se deleita em dar. A glória de Deus se revela em abençoar suas criaturas. O amor criou, sustenta e enriquece o universo. Não precisamos temer, recorrer com muita frequência ou pedir demais. Não cansaremos sua generosidade, nem apelaremos tarde demais ao seu tesouro, porque um solicitante mais afortunado antecipou o nosso pedido. Convidado para o seu banquete, Ele não lhe agradecerá por participar pouco da rica iguaria colocada sobre a mesa, para que você não ultrapasse a dádiva doada. Existe uma única restrição, apenas uma condição deve ser cumprida: que o invoquemos, isso é, perfeitamente razoável. Recebemos benefícios diários sem pedirmos, mas nas questões da alma, somos tratados como seres inteligentes, como filhos cuja voz o Pai ama ouvir.
A oração que vai mesclar contrição, confiança, ela purifica e exalta os suplicantes, ela honra e gratifica o doador do bem. O caráter da petição, ela vai manifestar o estado espiritual do suplicante. Concentre seus desejos, não tanto nas promessas de alívio físico, mas na bênção espiritual. Não tanto na remoção da provação, mas na força para suportá-la. Não tanto na extração do espinho, mas na graça de submeter-se pacientemente e ver os sábios propósitos alcançados pela aflição. Que conselho mais simples poderia ser dado ao pecador sobrecarregado do que este? Invoque-o. Como Pedro, em meio às ondas, clame: Senhor, salva-me. E a ajuda divina responderá, e você será salvo. E quando a hora da morte se aproximar, embora talvez não estejamos cercados por inimigos zombeteiros, e nenhum golpe cruel apresse nossa partida, ainda assim, como mártir moribundo, nós podemos partir, invocando o Senhor e dizendo: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Romanos 10, ele nos revela um Deus que não faz acepção de pessoas. O mesmo Senhor que chamou judeus também chama gentios e continua rico em graça, misericórdia e salvação para todos os que o invocam com fé. Ninguém está distante demais para ser alcançado pelo amor de Cristo. Será que nós temos confiado na infinita riqueza da graça de Deus? Temos anunciado esse evangelho como uma boa notícia para todas as pessoas, sem distinção de classe, de posição. Oh, Jesus amado, obrigado, porque Tu és rico em misericórdia e essa riqueza nos alcançou, nos acolhe e acolhe todos aqueles que Te invocam. Aleluia, em sinceridade. Ajuda-nos a confiar plenamente na Tua graça, a levar essa esperança a todos os que nos escutam através desse podcast nos quatro cantos desse planeta. Levar essa graça, essa esperança, sem preconceito, sem favoritismos. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Oh, glória! Que episódio fantástico, tremendo. No próximo episódio a gente continua em Romanos 10. A gente vai falar sobre a fé que vem pelo ouvir, como Deus nos chama a anunciar essas boas novas da salvação ao mundo. Espero você. Que Deus abençoe. Tchau, tchau.